Olá, eu sou José Antônio Conte. Este é a Assembleia Entrevista que começa agora aqui no seu canal legislativo. Aqui do nosso lado, aqui no estúdio, Ana Paula Togni, consultora de marketing e professora da Fundação de Recursos Humanos. Na verdade, ela é a representante da Escola de Governo. A Escola de Governo é aquela que prepara os profissionais, não é? Muito bem, como é que a gente usa, como é que profissionais públicos usam o marketing? O marketing não pode ser pessoal, quando se fala em público, a gente fala no conjunto da sociedade, né? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade e a Escola de Governo tem dado uma grande abertura para que nós possamos capacitar, qualificar esses servidores públicos. O marketing, para muitos, parece uma coisa muito louca, porque não tem nada a ver com funcionalismo público. E eu diria que tem tudo a ver. Como na prática a gente pode trabalhar, em primeiro lugar, vendo a pessoa que nós atendemos, que pode ser o próprio servidor, ou pode ser o cidadão. E temos fornecedores, clientes, nós temos muito como clientes. E quando nós entendemos que eles são clientes e que nós temos que melhorar o canal de relacionamento com eles, a gente começa a entender que, sabendo um pouco mais de ferramenta de marketing, que marketing nada mais é do que ter uma gestão orientada ao cliente, nos auxilia muito no resultado que ele vai nos dar. E no próprio trabalho, no próprio serviço que nós estamos prestando. Quer dizer, na Escola de Governo se trata muito dessa questão marketing? Olha que se trata. Na verdade, para te dizer bem sinceramente, eu já vi muita coisa divertida nesse tempo que eu estou trabalhando lá, já faz quase 3 anos. Eu já vi muita gente falando, não, mas só um pouquinho, eu não tenho cliente. E muito servidor ainda dizendo, não, mas eu não tenho. Como que o Estado não tem cliente? Como que o funcionário do Estado não tem cliente? Como é que nós não temos cliente? Então a gente começa dizendo, só um pouquinho, quem tu atendes durante o dia? Não, mas eu atendo, de repente eu trabalho diretamente com o servidor. Ele é meu cliente também. Por quê? Porque eu estou prestando um serviço e ele está recebendo um serviço. Então o marketing vem primeiro. Será que esse serviço que eu estou prestando está sendo de boa qualidade? Será que eu já fiz algum instrumento de feedback para perguntar para ele, poderia ser melhor? Poderia melhorar? Você está gostando? E quando a gente começa a ver que a pesquisa que a gente deixa jogada numa mesa, pedindo para as pessoas responderem, não adianta de nada, porque só responde quem odeia e quem adora, daí a gente começa... Marketing não é isso. Marketing é fazer um planejamento direcionado. Na verdade, aqueles questionários só respondem quem tem alguma coisa para dizer. Não, só. A pessoa... se queixar, né? Ou a pessoa responde porque está furiosa, ou porque tá foi muito feliz, bom. Né? Mas no dia a dia, aqueles tantos que a gente atende, não param para responder nada. Então, fazer um trabalho solto, perdido, não é uma estratégia de marketing. Então, a proposta é capacitar e qualificar para que a gente consiga fazer ações planejadas, ouvir o nosso público, entender que, de repente, as necessidades mudaram. Hoje a internet está aí e a gente continua usando o papel para tudo. Então, como é que eu posso facilitar a vida das pessoas que eu atendo, né? Na verdade, a proposta é essa. O marketing vem para alinhar o que eu estou oferecendo e o que as pessoas estão pedindo. E, às vezes, já não está alinhado há muito tempo e a gente não faz nada. Às vezes não começa no servidor, né? O servidor é aquele que vai ali dar o combate. Às vezes a orientação vem de cima, né? Não, eu costumo dizer que tem que vir de cima. Na verdade, assim, a gente costuma dizer que é essa gestão empreendedora, que é uma nova gestão de serviço público, tem que vir da alta gestão. Por quê? Porque no momento que a direção entende que precisa mudar o foco, que tem que mudar, e toda a cadeia começa a trabalhar, os coordenadores, gestores, começam a incentivar, não, vamos fazer uma diferença, vamos fazer com que esse tempo que a pessoa está conosco seja um tempo melhor, vamos facilitar a vida do nosso cliente. Aí o que está lá na ponta começa a entender que isso agora é sério. Se só ele faz um cursinho, se capacita e volta para a empresa cheio de energia e ninguém está lá para dar o suporte para que essa energia aconteça no dia a dia, não adianta. Então, com certeza, os coordenadores, as chefias têm que estar engajadas nessa mudança. E como é que é a gestão empreendedora? Como é que funciona? Na verdade, quando a gente fala em gestão empreendedora, é uma gestão com foco em resultado. Tá, e até eu faria uma observação. Estamos falando de governo do Estado, mas podia ser para a sua empresa, né? Com certeza. Podia ser para onde você trabalha, em qualquer lugar que seja. Em primeiro lugar, quando a base da gestão empreendedora é foco em resultado. Então, cada ação, eu preciso entender por que eu estou fazendo isso, né? Os objetivos que a gente quer alcançar,
no nosso trabalho do dia a dia, seja para uma pequena empresa, seja uma grande empresa, qual é a missão, a visão, os objetivos que nós traçamos e o que a minha rotina diária tem a ver com esse processo. Quando a gente entende para onde eu quero chegar, eu entendo que talvez o jeito que eu estou fazendo não vai chegar nunca. Se de repente o nosso planejamento estratégico empresarial tá melhorar a satisfação do meu cliente, o atendimento, e no dia a dia eu só apago o incêndio, eu nem olho para a cara das pessoas, eu preencho as coisas assim, eu estou completamente fora do... Eu me livro das coisas, né? Aquele resultado tarefas, não né? vai sair nunca. Então, foco em resultado é entender que a ação que eu faço hoje, ela tem que gerar um resultado. Então, gestão empreendedora é ter atitude de empreendedorismo, é atitude que é proativa, que sai daquele tradicional de, eu só faço isso aqui já não é comigo. Isso aqui, porque só um pouquinho, para dar aquele resultado para o cliente, esse aqui também vai ter que estar sabendo o que está fazendo, esse aqui também vai ter que estar engajado. A gente vai ter que trocar as figurinhas, vai ter que se falar um pouco mais. Tudo isso tem que funcionar nessa cadeia. E aí começa sabendo o que a gente está fazendo, né? Começa Primeiro sabendo. passo é, por que essa entrevista está indo no ar? Qual é o objetivo? Qual é o público que ela quer alcançar, né? Muito bem, é isso mesmo. É por aí que começa. É por aí que começa. E na gestão também, né? E na gestão também. E a quantidade de funcionários, inclusive servidores que entram por concurso ou, enfim, no geral, começam a trabalhar e, na verdade, ninguém nunca passou nada do que ele tem que fazer. Sabia que isso existe? Ninguém nunca me disse exatamente a competência da minha função. O que eu deveria ter? O que eu deveria... Eu ouço muito isso. Isso não é no serviço público. Isso é na empresa privada do mesmo jeito. As pessoas estão tão tucanadas que elas largam o funcionário ali. Ele tem que dar resultado, mas que resultado? Eu não sei direito nem o que eu deveria estar fazendo. Muita gente sem meta. E os cursos e treinamentos, eles estão vindo, a gente começa assim, alinhando, só um pouquinho. A equipe está trabalhando junto? Não tá, porque nem sabe. Sabemos para onde nós estamos caminhando. Mas temos equipe? Nós temos equipe? Nós temos equipe? Parece que sou eu apenas. Bem por aí. Tem aquele sobrecarregado que diz, né? Pois mas eu que faço tudo aqui, né? É bem isso. E é uma grande figura também, que é uma grande figura. E que está lá há anos e que, na verdade, até gosta de fazer tudo, porque tem uma dificuldade de delegar poder, né? Não sabe nem como funciona. Não sabe nem como funciona. E tem medo também de delegar poder e dar alguma coisa errada, né? Bem, e num governo? Olha, o governo muda de 4 em 4 anos. Normalmente muda de 4 em 4 anos, pode até ficar 8. Mas muda toda a gestão, empreendedora ou não. Será que os servidores, eles recebem a orientação do governo, daqueles que estão, por exemplo, no Palácio Piratini e que têm a missão de coordenar o resto dos servidores? Na verdade, isso é uma boa pergunta. Na verdade, as mudanças estratégicas, como implantação de um planejamento estratégico, que é muito importante, ela não pode ficar na mão apenas daqueles que vão estar mudando. Nós temos dentro do nosso quadro várias pessoas fixas que vão continuar lá e que são pessoas chaves. Essas pessoas têm que estar muito mais engajadas no processo de mudança grande, como um planejamento estratégico, do que em alguns lugares elas estão. Daí o que acontece? Muda a chefia, muda a gestão, a coisa não anda. Então eu digo, tem que estar trazendo um grupo maior, tem que estar engajando várias pessoas no processo para que ele continue independente da circunstância, né? Olha, nós não vamos muito longe. Aqui na Assembleia tem sido por acordos políticos, e é assim que funciona o Legislativo. Cada ano nós temos um presidente. Há uma mudança de gestão. Isso é muito complicado para manter as linhas. Quer dizer, o Poder Legislativo tem um objetivo, sabe por que está aí. Mas, afinal de contas, isso requer que se converse muito, que haja muita comunicação, né? Na verdade, nenhuma mudança a gente consegue fazer sozinho, né, Conte? Precisamos, se a equipe não estiver engajada com a gente, aquela coisa de vestindo a camiseta, mas mais que vestindo a camiseta, eu costumo dizer que vestir a camiseta é para jogador de futebol. A gente tem que entender a visão, tá apaixonado pelo que a gente quer atingir, e se a gente consegue junto isso, com todo mundo no mesmo propósito, independente de algumas figuras mudarem, aquilo fica sendo parte do DNA da empresa. Isso é que precisa, não é uma coisa rasa. É que a gente consiga transformar na equipe uma visão empreendedora tão forte que não consiga viver sem ela mais. Que todo mundo consiga se motivar dentro daquele processo. E não ficar esperando, vai tudo começar de novo. Como é que importância tem o marketing, tem a comunicação no processo de gestão? Olha, eu vou te dar essa resposta com um case que aconteceu um tempo atrás, de uma empresa
não da área pública, né? Uma empresa de serviços da área privada. Eles perceberam que o número de clientes tinha diminuído. E aí eles contrataram nossa empresa de consultoria para avaliar se era um mercado que estava mais agressivo, novos concorrentes, o que estava acontecendo. Então a gente fez uma pesquisa, não tinha novos concorrentes, o público estava comprando até mais daquele serviço. Então eu disse para ele, vamos fazer uma pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? A gente faz uma pesquisa interna para avaliar se a equipe está motivada. E até me lembro que um dos diretores falou assim, não pode ser só isso. E eu disse, vamos ver. A gente fez a pesquisa, e mostrou claramente que a desmotivação era tão grande que as pessoas não estavam transparecendo para o público externo, que elas não estavam mais ali. Quer dizer, não conseguiam alcançar seus objetivos. Que elas não conseguiam. E quando nós apresentamos a pesquisa, foi difícil para o diretor aceitar que era só isso. Só comunicação. E começamos a fazer reuniões mais periódicas, trazer junto os funcionários, os colaboradores, deixar com que eles falassem. As ideias não eram mais de cima para baixo, eles podiam dar ideias. Bom, resultado, em 3 meses, o faturamento aumentou em 30%. Com o mesmo grupo? Nada mudou. Nada mudou. Sem fazer R$1 de investimento em mídia, ninguém foi mandado embora, ninguém entrou. E eles passaram, dali em diante, a ter o melhor faturamento até hoje, por ter melhorado a comunicação interna. Quer dizer, era uma questão de foco, era uma questão de público interno para daí então trabalhar o externo. Então eu costumo dizer assim, ó, se a comunicação não está funcionando, não adianta aumentar a visibilidade lá fora, porque quando as pessoas vierem para cá vão perceber. A gente acha que não percebe, claro que percebe. Vão perceber que colegas não estão alinhados, que as equipes não estão tão bem ajustadas. As pessoas percebem. Professora Ana Paula, às vezes a gente vê grandes investimentos publicitários. Chega numa loja, não é a mesma coisa, não é a mesma campanha que eu vi, né? O atendimento, lá pelas tantas até o produto fica ruim, né? Por que isso acontece? Na verdade, assim, eu sou publicitária de formação, né? E depois eu fui fazer administração e com ênfase em marketing. E de lá para cá eu tenho dito muito isso. Campanha publicitária é uma ferramenta, mas às vezes ela não deve ser aplicada, não. Tem horas que não dá. Tem horas que trazer mais gente para a empresa, trazer gente de fora, trazer cliente, vai mostrar com uma lupa os nossos furos. É melhor ajeitar a casa primeiro. Então, exemplos assim que eu me lembro, algumas grandes empresas que... Uma, assim, até célebre, um case célebre de muitos anos atrás, Cachorrinho da Cofap, grande empresa em nível nacional, colocou uma campanha maravilhosa. Todo mundo lembra, né? Claro. Na segunda-feira, os funcionários entraram em greve. Eles estavam reivindicando aumento de salário, uma série de coisas. Então, o que eles disseram? Tem dinheiro para a mídia nacional? Tem que ter para nós também. Tem que ter para nós também, não trabalhamos. Então, o que adiantou aquela mídia toda e a equipe, porque foi um tiro no pé, né? Sim. A equipe, só um pouquinho, ficou mais insatisfeita ainda. Então, tem que ter muito cuidado. Mas não teria bastado, nesse caso, conversar com os profissionais? Atenção, ó, nossas vendas vão aumentar e a partir daí vocês vão ganhar. Mas aí voltamos para a comunicação, né? Sim. Daí, no fato de não termos comunicado, o que eles sentiram? São só porque eles simplesmente não querem nos dar. Nós não somos prioridade. Então... ajustando o foco, teria dado um outro resultado, com certeza. Como é que a gente ajusta o foco no Estado, na coisa pública? Boa pergunta. Eu tenho dado muitas palestras e treinamentos pelo Rio Grande do Sul e eu tenho visto muita gente reclamando de fazer muita coisa e apagar incêndio, né? Eu costumo dizer que a gente não faz projeto nenhum de incêndio. Em compensação, tenho visto muitas coisas acontecendo boas. Eu fui dar um treinamento no interior e um hospital do estado, o Hospital Santa Casa de Santiago, que saiu matéria, fazendo um bom trabalho junto ao pessoal do SUS. Eles conseguiram criar um instituto de beleza totalmente gratuito, com parcerias e voluntários, para que quando os pacientes saíssem da internação,
pudessem sair mais felizes, mais satisfeitos, melhorar essa autoestima. Quer dizer, dar uma produzida. Dar uma produzida. Para ninguém ver que tinham ficado doentes, Claro. né, também. O que se ficaram doentes melhoraram bem. Não, e alguns deles nunca tinham ido em salões, nunca tinham tido essa oportunidade. Saíram com a autoestima valorizada, saíram entendendo que a instituição avaliou, conseguiu agregar valor para eles. E o que acontece? A gente passa o dia apagando incêndio. Incêndio não gera projeto nenhum, não gera diferença nenhuma. A gente não conversa, a gente só faz o que aparece na frente. Então, eu costumo dizer que fórum de discussões, que conversas, que fazer benchmarking, o que é isso? É uma análise da concorrência. O que outras instituições, outros estados estão fazendo, outras secretarias estão fazendo? O que é destaque? O que é referencial para nós? A gente tem que guardar um tempinho na nossa semana para fazer um tema de casa. Porque só ficar fazendo o que vem na nossa frente não faz mudança. Então, são ações como essas que eles levaram tempo. Agora, esse hospital está investindo numa biblioteca para que o pessoal que fica internado e familiares possam ter o que fazer dentro daquele tempo. Isso é mais ou menos como aquela situação em que a pessoa fica em casa o tempo inteiro, está sempre reclamando, estou cansado, estou estressado. Aí tu bastaria que vai no cinema, vai ver um filme bom, uma energia boa, filme romântico, uma comédia. Tem gente que gosta de ter o que reclamar também, né? Sim, com certeza. É o que mais tem, né? Se a gente olhar o nosso redor aqui, principalmente, né? Mas como é que é a gestão, por exemplo, família? O marketing familiar? Olha, empresarial familiar, dentro de casa. Dentro de casa. Olha, costumo dizer que se a gente consegue negociar com o esposo, com filhos, a gente está bem. Quer dizer, resolvendo seus problemas em casa, o resto também vai ser mais fácil. Mas isso é uma coisa bem interessante. As pesquisas têm mostrado, inclusive pesquisas recentes esse ano, que os grandes profissionais têm citado que só ficam nas empresas se o tempo com a família for suficiente. E uma pesquisa que saiu pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, também nesse ano, que os profissionais, eles querem... A remuneração salarial, não me lembro, mas saiu em terceiro lugar, alguma coisa assim. A valorização saiu em primeiro lugar. O ambiente social. Então, isso se reflete nas pessoas estarem querendo um tempo mais com a família. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Né? É um tempo de qualidade, é um tempo que tu já vai estressado porque está tanto tempo trabalhando no teu ambiente de trabalho, vai estressado para casa, daí já briga com o filho, já briga com o marido já briga com a esposa, e não tem aquele tempo de qualidade. Às vezes no fim de semana tem que voltar. Eu digo, para um funcionar, o outro tem que funcionar, os dois têm que estar no equilíbrio. E a nossa relação com aquele que é o prestador de serviços? Porque a gente, daqui a pouco a gente sai de casa, vai para o serviço, vamos pegar o serviço público, já que esse é o nosso tema, daqui a pouco a gente chega lá e já tem um problema lá, né? Aquela história do volte amanhã, procure a repartição tal. As pessoas têm também uma pesquisa que diz que 95% das pessoas não reclamam. É forte isso. Elas simplesmente vão embora. Ou se elas só têm essa opção... Desde que elas não precisem mais. Claro, né? Se elas só têm essa opção, elas continuam indo e esperando o dia. Na hora certa. A hora certa que elas não precisem depender daquela instituição. Então... Ou a hora certa de virar a mesa também. Ou a hora certa de virar a mesa. As pessoas não reclamam. E alguns prestadores continuam prestando aquele serviço do mesmo jeito que estão prestando, porque tem público. Eu costumo dizer que em público não quer dizer que o teu serviço está sendo bem prestado. Tu pode ser o único. E as pessoas não perceberam ainda. Então, a gente tem que falar. Eu costumo dizer, quando eu vou em algum lugar, seja no serviço público ou privado, eu costumo dizer, olha, não estava bom. Não era isso que eu esperava. Porque eu não volto para casa para xingar em casa, eu lá digo. As pessoas têm que saber que simplesmente prestar um serviço de qualquer jeito não dá mais, não se admite mais esse tipo de coisa. E nem se admite mais também que as pessoas fiquem sem mostrar, sem dizer o que elas pensam, sem dizer o que poderia ser melhorado. E isso é importante até para que a qualidade do nosso serviço melhore. Pois é, a gente ouve muita gente dizer assim, bom, eu vou uma vez, se eu não for bem atendida, eu nunca mais. E aí? Mas isso não é legal, né? Não é. Na verdade, assim, também, eu sempre cito muito pesquisa, né? As pesquisas mostram que as pessoas sabem que talvez os serviços não sejam muito bem prestados. Mas, quando não se faz nada depois de um problema, a pessoa nunca mais volta.
Mas se a empresa toma uma atitude, liga, resolve, dá um retorno para aquele cliente, dizendo, olha aqui, ó, aconteceu isso, mas nós vamos fazer isso, isso e isso, a fidelidade daquele cliente, que era normal, ela cresce incrivelmente. Porque todo mundo sabe que os erros podem acontecer. Mas quando a empresa surpreende a gente, é uma coisa muito boa. Qual é a sua tarefa como professora de pós-graduação do Instituto de Administração Hospitalar? Isso é uma grande tarefa, eu costumo dizer, porque, na verdade, eu sou professora de gestão orientada ao cliente, dou aula de marketing e negociação. Táticas de negociação. E o número de Mas negociação é muito importante. Fundamental. Sempre, né? Sempre. E o número de médicos e enfermeiros e funcionários administrativos que têm buscado esse tipo de pós é impressionante. E agora nós estamos terminando um ciclo porque a Secretaria de Saúde do Estado fez uma parceria, inclusive, com o Instituto para capacitar os diretores e servidores de todo o Estado. Então, eu participei desse projeto que foi muito bom. Nós fomos capacitar e instrumentalizar gestores de hospitais que não teriam recursos para fazer de outro jeito. Então, viajamos pelo estado todo e foi muito bom poder dizer para eles que são pequenas ações que fazem a diferença. São pequenininhas coisas, como essa do Hospital de Santiago, que fez tanta diferença e... Sim, que poderia parecer uma bobagem no primeiro momento. Poderia parecer uma coisa tão pequena, né? E grandes ações que eu tenho visto, e eles agora nos mandam e-mail e mandam, olha, professora, conseguimos fazer tal coisa, conseguimos fazer um curso de mães, conseguimos juntar a terceira idade, são pequenas ações que agregam valor tremendo e deixam a pessoa que está recebendo muito melhor. Poder fazer uma ligação depois de uma cirurgia. Olha, estamos ligando para saber se está tudo bem. Uhum. Não custa muito e faz um resultado que é incrível. Então, a nossa função dentro do Instituto é trazer esse lado humano, trazer esse lado de relacionamento. Como é que a gente pode aceitar que um pós-venda de uma grande concessionária automobilística não funcione? Que não tenha, gastou lá 80 mil reais num veículo e ninguém... Ou pior, quando a gente vai ligar para pedir alguma coisa, para resolver algum problema, como a própria revisão, às vezes, que é complicada, eles vendem muito e não tem como fazer nem a revisão, e de repente não tem ninguém. Fala com o vendedor, não posso te resolver o problema. Quer dizer, no mínimo ele tem que dizer, olha, me desculpa, eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar, uma coisa assim. E eles não fazem isso, né? Não, isso é um absurdo, né? Eu acho lamentável. É lamentável. E, na verdade, algumas empresas acham que são as únicas, que são eternas, que nada vai mudar. E que são the best, né? The best. E isso não é assim. Cada vez mais o público tem percebido. Eu dou consultoria também para algumas... Já dei, né, na verdade, mais atuante em clínicas de cirurgia plástica, em outros segmentos. Eu costumo dizer, e eles fazem isso, manda um buquê de flores, uma champanhe, para o hospital que seja, para a casa do paciente. E nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Eu digo que são pequenas ações que fidelizam. Isso é marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento ele só acontece quando o cliente indica. Eu digo, não é nem quando o cliente volta, porque ele pode estar voltando porque tu é a única opção. Mas quando o boca a boca começa a funcionar, ele te indicou para o vizinho, te indicou para o amigo, quer dizer, ele botou o nome dele, olha, pode ir porque eu confio, aí a gente vê que a coisa muda. E essas empresas, como é que tu citaste, tem várias outras, né? Que nós poderíamos citar de outros apenas uma marca, né? Na verdade, se não tomar uma atitude, grandes empresas aí estão fechando, né? Ou então estão se repaginando. Não dá mais para aceitar. Se a gente não faz... O que a gente pode fazer para estreitar o relacionamento com o cliente? Se ele é só um número, uma venda, quando ele encontrar uma outra empresa que o trate diferenciado, ele muda. Com certeza, né? Com certeza. E até porque hoje o mercado se renova, nós temos muitas alternativas, felizmente, né? Em quase todos os segmentos, inclusive com marcas novas, né? Com certeza. E por que as marcas estão entrando? Costumo dizer, o marketing não faz a demanda existe, a gente simplesmente absorve isso e traça um planejamento em cima. Existem lacunas em alguns mercados
não necessariamente porque as empresas não existem, mas simplesmente porque as empresas não estão fazendo o papel delas. Elas não estão suprindo o seu cliente como deviam. Então, quando a gente percebe isso, significa que há espaço para mais. Em marketing, a gente não deve falar de produtividade, mas eu perguntaria assim, quanto um funcionário pode melhorar o seu, vamos usar o seu aproveitamento? A produtividade mesmo é que fica melhor, né? Bem orientado, bem trabalhado. Eu vou começar falando ao contrário. Algumas empresas me dizem assim, mas eu não quero treinar esse funcionário porque ele não vai ficar. Vai durar pouco, daí eu treino, e daí depois ele vai para a concorrência, quando ele estiver bom ele vai embora, de repente é estagiário, deixa assim. Eu costumo dizer, e se ele não for treinado e ficar? Quantos clientes tu vai perder por essa falta de treinamento? Então agora a gente pega o outro lado da moeda. Um funcionário treinado, motivado, valorizado e bem remunerado. Mas antes do bem remunerado, como as pesquisas mostram, motivado e valorizado, ele aumenta em no mínimo 50% a produtividade, se a gente poderia citar assim. Por quê? Porque algumas pessoas, elas simplesmente nem sabem se estão fazendo bem o papel. Eu ouço bastante isso. Quando tá tudo funcionando bem, quando me chamam para falar que tá errado. Mas quantas vezes a gente chama os nossos colaboradores... História, não reclamei porque estava bom. Sim, ele não reclamou, que bom, não me chamou na sala porque estava bom. Então, tu segue fazendo. Agora, faz uma diferença se esse coordenador chegasse e dissesse, olha aqui, eu preciso de vocês, vamos cumprir essa meta, cada um vai fazer parte disso, e na hora que realmente a gente alcança, a gente poder colocar no mural. Sabe aquela coisa que o pessoal diz que isso é para McDonald's, Eu digo que tem que colocar em todas as empresas. O funcionário destaque, o funcionário da grande ideia, o funcionário talento criativo. Quer dizer, o cara deu um grande lance, Ele deu um grande lance que nos auxiliou tremendamente, ele tem que ser valorizado. Tá, e onde é que a gente encontra a Ana Paula Togni? Ana Paula Togni no telefone? Ou no site, não sei. Sim, www.quirios.com.br. Tem alguns artigos escritos e pelo telefone 3307-6094. Porque daqui a pouco vão dizer assim, mas quem é aquela consultora de marketing, né? Sempre funciona assim também. Quantos não querem treinamento? Quantos não estão procurando alguém, uma profissional assim? Quer dizer, isso é muito importante. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Ana Paula Togni, consultora de marketing e professora da Fundação de Recursos Humanos do Estado. Muito obrigado, amigo telespectador. Foi mais um Assembleia Entrevista aqui no seu canal Legislativo. Permaneça conosco. Até breve.